Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu estou aqui bastante motivada, entusiasmada, para ministrar essa aula para vocês. Espero que vocês também estejam aí entusiasmados, Vamos discutir, vamos aprender juntos. Vou me apresentar para vocês, então. Eu sou Jeane Araújo, psicóloga, psicoterapeuta e professora. Sou concursada da Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia. Atualmente estou lotada no Telesaúde Goiás, atendo pessoas que estão com a Covid ou que perderam alguém, para a Covid-19. Em Aparecida de Goiânia eu tenho outro concurso, sou da Secretaria Municipal de Educação, atualmente lotada na Escola Municipal Parque Santa Cecília, e lá eu sou professora de artes e psicóloga. Trabalho também com consultório particular, sou professora universitária de graduação e pós, Então eu amo a minha profissão. Costumo dizer que se eu nascesse de novo, eu com certeza seria psicóloga e professora outra vez, Então estou com vocês aqui de corpo e alma, cabeça e coração, por inteiro, tá certo? O tema da aula de hoje, a fé como estratégia de coping em situações estressoras. Por que eu escolhi esse tema fé para falar com vocês? Veja bem, a fé move montanhas. Quando a gente fala fé, o que vem em primeiro momento? Fé em Deus, não é? Concordo, é muito importante termos fé em Deus, mas nós vamos aprender hoje que a fé pode ser fé em Deus, fé na vida, fé no amanhã, fé em dias melhores, fé nos nossos amigos, na nossa família. Então nós vamos falar de fé de uma maneira mais ampla, certo? E eu estava preparando essa aula para vocês e pensando que existe a Jeane antes do mestrado em Ciências da Religião e Psicologia, que eu fiz o meu mestrado nessa área, e a Jeane antes do mestrado, Então, assim, antes de cursar psicologia, eu pensava que fé, espiritualidade, religiosidade, era tudo a mesma coisa. E eu fui percebendo que era algo diferente. Só que eu não sabia muito bem diferenciar isso. Só depois do mestrado em Ciências da Religião, onde nós aprofundamos esse tema, que eu fui descobrir que fé, religião, religiosidade, espiritualidade são coisas diferentes e todas muito importantes, na minha opinião. Então eu venho falar disso hoje para vocês. Então, no primeiro momento, nós iremos definir o que é fé, o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. E como eu estou falando em coping é uma palavra também um pouco diferente. Então nós vamos também definir o que vem a ser coping, quais os tipos de coping que existe e também o que é saúde mental, o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre essa questão da espiritualidade, da fé. Não é? O que significa situação estressoras? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada item desse, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar durante a aula ou depois da aula. Essa aula está sendo ao vivo, será gravada também, não é? E eu deixo sempre no final da minha aula para vocês aí o meu e-mail, não é? O meu WhatsApp, então podem entrar em contato comigo. Eu respondo todo mundo, tá certo? Às vezes não consigo responder todo mundo no mesmo dia, mas assim que possível você receberá a minha resposta. Sejam todos bem-vindos então. Vamos lá. Vamos definir então o conceito de fé e vamos usar muita criatividade para a gente conseguir de uma maneira clara diferenciar todos esses conceitos. Vamos começar por fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Então, conforme eu já disse antes, nós podemos crer em Deus, crer no mundo melhor, crer em si mesmo, crer na nossa família, ter confiança, não é, na pessoa que convive com a gente. Entendeu? Então a fé, ela é bem mais ampla do que a maioria das pessoas conseguem enxergar. A fé é um sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência
que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, a fé, não é? Ela tem a ver também com o fenômeno. Eu acredito em tal coisa, por mais que eu não possa comprovar cientificamente aquilo. E fenômeno, pessoal, fenômeno é fenômeno. Fenômeno não se explica. A partir do momento que você tenta explicar um fenômeno, ele deixa de ser fenômeno, não é? Outra questão importante que eu quero deixar claro para vocês é que é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo, certo? Se você realmente tem fé em algo ou em alguma coisa, você não pode duvidar, senão você não está com fé ali naquele momento. A expressão fé se relaciona com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar, ok? Vamos lá. Qual que é a diferença, então, entre fé, religiosidade e espiritualidade? Veja bem, nós temos diversos autores que falam sobre fé e a diferença entre fé, religiosidade e espiritualidade. Eu peguei apenas alguns aqui para falar desse assunto com vocês, certo? Fé vem do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu disse para vocês antes que eu atendo pessoas, não é, que estão acometidas pela Covid-19 e atendo os parentes dessas pessoas quando essas pessoas vão para uma UTI, por exemplo. Então, quando a pessoa vai para a UTI, que eu estou atendendo os parentes, a maioria deles, não é, falam para mim o seguinte: eu tenho fé, eu tenho 100% de fé, não é, que a pessoa que eu amo, que está naquela UTI, vai sair com vida da UTI. Aí eu pergunto para vocês, existe algum dado cientificamente comprovado, 100% comprovado, que a pessoa vai sair da UTI? Não, não é? Mas a fé daquela pessoa é tão grande que pode ajudar o paciente? Pode ajudar o paciente, não é? Eu pretendo fazer o meu doutorado, se Deus quiser, o ano que vem, e eu vou tentar no meu doutorado integrar a questão da fé, psicologia e Covid, porque a experiência que eu estou tendo aqui no Telesaúde Goiás, no Telemedicina, é incrível, sabe? E já existem estudos, não é, que comprovam, estudos recentes que comprovam que as pessoas que têm fé, mas aquela fé mesmo, não é, inabalável, ela melhora com uma maior rapidez. A gente vai falar disso aqui, tá certo? Então vamos seguir. Para Giovanetti, quem que é Giovanetti? Giovanetti é um padre, né? Italiano. Para ele, o termo religiosidade implica a relação do ser humano com o ser transcendente. Então, veja bem, se você é uma pessoa religiosa, significa que você, não é, acredita em alguma coisa, acredita em Deus, acredita em uma religião, acredita em Buda, acredita no cosmos, não é? Porque Deus, ele é chamado de vários nomes, não é verdade? Então, você acredita num ser transcendente, você é uma pessoa religiosa. Ao passo que espiritualidade não implica nenhuma relação com uma realidade superior, certo? Para este autor, a espiritualidade significa a possibilidade de uma pessoa mergulhar em si mesma. Vocês compreenderam, então, a diferença entre fé, religiosidade e espiritualidade? É bem isso. Eu tentei explicar para vocês de uma forma a mais simples, né, que eu consegui, mas a gente ainda vai falar sobre esse assunto no decorrer da nossa aula, certo? Vamos lá, então, continuar aqui. E aí, o que tem a ver fé, psicologia e saúde mental? Nos últimos tempos, a psicologia tem se voltado ao estudo da fé, espiritualidade e religiosidade e a sua relação com a saúde mental,
o bem-estar psicológico e a integração biopsicossocial e espiritual do ser humano. Então, nós temos que compreender, para compreender essa aula, nós precisamos entender, compreender que o ser humano, ele é um ser holístico. O que significa ser um ser holístico? Significa que nós humanos, nós seres humanos, nós somos dotados de mente, corpo e espírito. E essas três coisas, não é? Essas três instâncias, elas precisam trabalhar em harmonia. Como assim? Se o meu psicológico está abalado, o corpo padece. Se eu estou com problema no corpo, a minha mente também não vai ficar bacana. Vocês concordam comigo? E se eu não estou, não é espiritualmente bem, também o corpo e a mente ele pode sofrer, tá certo? Então nós precisamos buscar o equilíbrio, não é? A interação com o nosso ser total, com o nosso biopsicossocial e espiritual. Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. O que é saúde mental? Segundo esses dois autores bastante conhecidos, não é? Pode-se identificar a saúde mental como uma mente saudável. Essa visão está próxima à noção de qualidade de vida, seguindo a perspectiva, não é, desses três outros autores que falam sobre qualidade de vida e abrindo assim espaço para se pensar também no papel da espiritualidade na saúde mental. É aqui, não é, que entra então a saúde mental, a espiritualidade na saúde mental. Há um tempo atrás, acreditava-se que saúde mental era apenas ausência de doença, não é? Hoje não. Hoje nós sabemos que saúde mental é muito mais que isso. Saúde mental significa ter uma mente equilibrada, não é? Ter um equilíbrio emocional, ter uma mente saudável. E é exatamente aí que entra também a espiritualidade, ok? Vamos prosseguir. E qual que é a relação entre a Organização Mundial de Saúde e a dimensão espiritual? Em 1988, veja bem, é uma data muito recente, né? Então, em 1988, a Organização Mundial de Saúde, OMS, incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Então, nós estamos aqui falando de fé, não é? Mas não vamos falar, não tem nada a ver com religião A, B ou C. Nós já aprendemos qual é a diferença entre fé, religiosidade e espiritualidade, ok? Continuando ainda nesse tema, veja bem, para a Organização Mundial de Saúde, a espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, como a suposição de que há mais no viver do que se pode ser percebido ou plenamente compreendido, certo? Para entender bem o termo espiritualidade, é necessário distingui-lo da religião, conforme a gente tem conversado aqui hoje. O conceito de religião refere-se ao aspecto institucional e doutrinário de determinada forma de vivência religiosa. Define-se por determinadas crenças e ritos referidos ao transcendente e entendidos como meio que oferecem salvação, certo? Então, a pessoa pode ter a sua religião católica, não é? Espírita, evangélica, entre outras, não é? Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade. Eu creio que ficou claro isso para vocês, não é? Então vamos prosseguir. Falamos um pouco então sobre a questão da fé, espiritualidade, religiosidade, religião. Vamos agora definir então o que vem a ser coping. Coping é o conjunto de estratégias, recursos cognitivos e emocionais e comportamentais também, que usamos para lidar com situações que nos geram estresse.
Então vamos compreender aqui comigo. Nós estamos passando por uma grande pandemia, que é a Covid-19. Então, quais são os mecanismos de enfrentamento que você tem utilizado para lidar com tudo isso, com toda essa situação estressante que estamos vivendo, com todo esse momento turbulento que estamos vivendo? Você tem utilizado a fé? Você tem utilizado as atividades físicas? Você tem utilizado um excelente convívio familiar, não é? Você tem aprimorado o seu ambiente de trabalho para que ele seja melhor? O que você tem feito para conviver melhor? Qual é o mecanismo de enfrentamento ou coping que você tem utilizado? Por que eu fiz essas perguntas para vocês? Para que vocês consigam entender que todos nós utilizamos, não é, no decorrer da nossa vida, as estratégias de coping. Então, estratégias de coping ou mecanismos de enfrentamento são esforços cognitivos ou comportamentais que usamos, não é, para lidar com situações de dano, ameaça ou de desafio, quando não está disponível uma rotina ou uma resposta automática. Porque veja bem, quando você está passando por um momento de estresse, se não for um estresse muito violento, o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mente, não é? Ele é muito inteligente, ele vai dar uma resposta automática ali e você vai conseguir lidar com aquela situação. Mas pode chegar no momento da sua vida de você passar por uma situação tão estressante, né? Uma situação tão danosa, tão difícil, que você vai lá e busca todos os seus recursos e não encontra nenhum. E aí? E aí o que fazer, né? E aí entra então essas estratégias de coping que são, não é, algo a mais que você pode acessar. Então vamos lá, continuando. Nós temos várias estratégias de coping. E outra coisa que eu quero falar com vocês, tem vários autores, não é? Vários estudiosos, vários cientistas que estudam essa palavrinha aí que se chama coping. Nós vamos pegar apenas uma delas, tá? Porque a nossa aula, né, ela tem a duração aí de 45, 50 minutos, não dá pra gente entrar muito nesse assunto. Então, eu estou falando para vocês de uma forma mais geral, tá? Existem inúmeras estratégias de coping, porém, é mais ou menos consensual a utilização universal de 8 estratégias ou tipos de coping. Quais são eles? Primeiro, o confronto. Nessa estratégia confronto significa o quê? Significa você enfrentar a questão que provoca estresse, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você está com um problema de relacionamento com uma pessoa no seu trabalho. Você pode fugir? Pode. Mas se você preferir, né, enfrentar essa situação, conversar com a pessoa, você está usando a estratégia de número 1, tá? Estratégia 2, afastamento. Nessa estratégia, você tenta distanciar-se do problema, ou de forma física, ou comportamental, ou emocional, ou a nível de pensamento, não é? Então, vamos imaginar que você ama uma pessoa, está se relacionando com essa pessoa, mas infelizmente vocês chegaram ao fim do relacionamento. E aí? Você vai continuar com essa pessoa no WhatsApp, você vai continuar olhando as redes sociais dessa pessoa ou não? Se isso causa sofrimento a você, o que seria melhor? Seria melhor realmente você se afastar, você distanciar-se do problema, porque está te causando sofrimento. Então você, não sei o que você vai fazer. Você tem várias possibilidades. Você pode bloquear a pessoa do WhatsApp, você pode bloquear as pessoas das redes sociais. Não estou pedindo para você fazer isso. Eu estou apenas explicando, dando um exemplo de afastamento, que é uma estratégia de coping para que você sofra menos, tá? Nós temos uma outra estratégia de coping, que é a 3, que fala sobre autocontrole, que é adotar uma postura de autocontrole, não é? Você pode, chegar para a pessoa e falar, olha, vamos ser amigos? Antes de termos um relacionamento, nós éramos amigos, vamos ter amigos, acho que não precisa te bloquear,
do WhatsApp, nem de redes sociais, vamos ser amigos. Às vezes essa postura, dependendo, não é, da sua personalidade, da personalidade da outra pessoa, dá para fazer? Dá para fazer. Então, eu quero explicar para vocês que cada caso é um caso, tá? Em psicologia, gente, não existe fórmula, como se fosse uma receita, um bolo, não. Cada caso é um caso. O que pode dar certo para a pessoa A, pode dar errado para a pessoa B. Por isso que existe a psicoterapia. Por isso que as pessoas vão no consultório, não é? Falam um pouco de si, se apresenta para o psicólogo. E o psicólogo, gente, qual é o papel da psicologia, da psicoterapia? Como a pessoa está naquele emaranhado de problemas, ela sozinha não vai conseguir sair. Então, nós psicólogos, né, nós vamos mostrando possibilidades. Nós vamos mostrando que a pessoa não precisa ficar assim, não é? Ela pode olhar para a direita, ela pode olhar para a esquerda, ela pode perceber que existem outras saídas. Mas eu pergunto para vocês, quem é que tem que caminhar com as próprias pernas? É o próprio paciente. Quem é que tem que decidir o que quer da vida e se responsabilizar por essas decisões? É o paciente. Por isso que nós, psicólogos, nós não damos conselho. Nós indicamos caminhos, quem vai escolher é o paciente, tá certo? Então vamos lá. Podemos ter também o suporte social, que é a busca de auxílio em outras pessoas. Então, quando estamos passando por alguns problemas, podemos, não é, falar desses problemas para os nossos amigos verdadeiros. Podemos procurar uma psicóloga, um psiquiatra, não é? Quem tem a sua religião aí, que achar viável, que achar que resolve, pode procurar, não é? O seu padre, o seu pastor, o seu líder espiritual. Então, quando estamos com problema, podemos então buscar o suporte social, certo? 5. Aceitação de responsabilidade. Assumir a existência de problemas. Tem coisas que não tem como fugir, então vamos lá, vamos assumir a existência do problema e visualizar as possíveis soluções, certo? Tem a fuga e a esquiva, que é a evitação do estressor. Vamos supor que você discutiu com um colega de trabalho, tá? Você não depende do trabalho dele, nem ele de você. Você precisa realmente respeitar o seu colega de trabalho. Mas se vocês são de departamentos diferentes, basta um bom dia, boa tarde, não é? Até pelo menos a poeira baixar, porque eu penso que perdoar e ser perdoado é extremamente importante. E vamos falar disso hoje ainda, tá? Mas, naquele primeiro momento, você pode evitar a pessoa que te estressa, por exemplo? Pode, ok? Esse é apenas um exemplo. 7. Resolução de problemas. Fazer um plano de ação e segui-lo. Então, esse é um dos mais indicados, porque quando você faz um planejamento de ação e segue, a probabilidade de êxito é muito maior, tá? E 8, reavaliação positiva, que é procurar aprender e visualizar aspectos positivos nas situações. Então, gente, mesmo diante da situação mais difícil que você está enfrentando, mesmo diante do caos, você precisa tirar uma lição, não é? Um aprendizado dessa situação que você está vivenciando, ok? Vamos prosseguir então. Quais são as funções principais do coping? De acordo com a pesquisadora Mariângela Gentil Savoia, o coping tem duas funções principais. Número 1, é o coping centrado no problema, quando a situação é controlável e pode ser modificada. Exemplo, uma pessoa que não consegue pagar uma dívida, ela pode tentar renegociar com o banco, certo? E nós temos um outro tipo de coping, que é o coping centrado na emoção. Esse tipo de coping centrado na emoção objetiva adequar a resposta emocional à questão que desafia os nossos recursos. Exemplo, quando você tenta se acalmar diante de uma situação difícil. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos supor que hoje você descobriu que é diabético. Não era, passou a ser. E aí? E aí que você precisa conviver com isso.
Tem como viver bem mesmo sendo diabético? Tem, desde que você procure uma endocrinologista, uma nutricionista, não é? E vai se cuidar. Não é? Desde que você siga ali o que os médicos recomendam para você, o que os psicólogos, os psiquiatras, se você não é realmente precisar. Então você precisa ter fé e acreditar também nos profissionais da saúde e conviver com aquilo que você não consegue mudar, ok? Vamos lá prosseguir então. Vamos falar um pouquinho agora sobre o bem-estar físico, mental e espiritual. Para entender isso aqui, é muito importante você voltar, não é, a sua memória lá no início da aula e lembrar que nós somos um ser holístico, dotado, não é, de corpo, mente e espírito, ok? E que essas três instâncias precisam estar em harmonia, precisam estar em equilíbrio, certo? Então vamos lá. O conceito de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde de bem-estar físico, mental e espiritual demonstra a necessidade de reconhecer e explorar o campo da espiritualidade, religiosidade e suas variadas formas e práticas ritualísticas. E é aí que entrou então, não é? Em 1988, a questão da espiritualidade na Organização Mundial de Saúde, como fazendo prática, né? Como participando da nossa saúde aí, do nosso equilíbrio emocional. Então, a Organização Mundial de Saúde preza a participação social das pessoas como forma de garantir a saúde através de possibilidades e aspirações, ok? A espiritualidade, conforme já vimos, é a experiência individual que busca uma conexão com o sagrado, consigo mesmo e ou com divindades, associada ou não a práticas comunitárias, né, religiosas. E a religiosidade está ligada ao segmento de doutrinas de uma organização religiosa. Estudos comprovam que a fé, a religião e a espiritualidade detêm uma enorme relevância na vida das pessoas, ofertando-lhes apoio, força, suporte e aceitação para lidar com situações adversas, momentos estressantes, crises de enfermidades, com ênfase no período da pandemia da Covid-19, por meio de orações e preces. Então, gente, já falei para vocês que o meu doutorado será nesse tema, não é? Onde eu vou integrar fé, psicologia e Covid. Então, veja bem, eu já iniciei minhas pesquisas, não é? E tenho comprovado que as pessoas utilizam muito mesmo da questão da fé para lidar com essa questão da Covid-19, né? Com a questão de perdas, com a questão de sofrimento, com a questão de dúvida, de crise de ansiedade, de crise de pânico, não é? Então, a fé, ela é um elemento fundamental nesse momento. Eu quero fazer com vocês agora algumas reflexões saudáveis. E quero dizer a vocês que as nossas aulas só terão algum sentido se você realmente prestar atenção, internalizar, não é, o que eu estou dizendo e mudar a sua vida para melhor. Lembrando que você não vai conseguir mudar a sua vida da noite para o dia, da água para o vinho. É um processo lento e gradativo. Mas eu digo, se você conseguir mudar pelo menos 0,00001% ao dia, né? Tá bom demais. O que eu peço para vocês é que vocês consigam sair do zero. Se a gente muda 1% ao dia, vai chegar no final do ano, não é? Pensa, 1% ao dia. Chegou no final do ano, já tem uma porcentagem bacana aí. Pense nisso com carinho, tá? Então vamos lá para as nossas reflexões saudáveis. Como está a sua saúde física, mental e espiritual neste momento de pandemia? O que você tem feito para diminuir o impacto negativo da pandemia na sua vida? Quais são as suas preocupações nesse momento? Você tem medo de morrer, você tem medo que um parente seu morra, não é? Você tem medo do amanhã, você tem medo de perder o emprego, você tem medo de ter que mudar de local de trabalho.
Você tem medo de ter crises generalizadas de ansiedade, dessas crises chegar a pânico? Você tem medo de entrar numa depressão profunda? O que você tem medo de quê? Quais são as suas preocupações? Quais são as suas expectativas e esperanças? Você tem fé no amanhã? Você tem fé que essa Covid um dia vai acabar? Que nós vamos poder tirar essa máscara, que nós vamos poder beijar muito, abraçar muito, aglomerar de novo, né? Como era bom aglomerar. Nunca mesmo tivemos tanta vontade, não é? Nunca valorizamos tanto o beijo, o abraço, o aperto de mão, a convivência, não é? Aglomerações. Então, eu particularmente tenho muita fé de que a gente vai poder voltar a ter uma vida normal. E vocês? Vocês têm essa fé? Vocês têm essa esperança? Vocês têm essa expectativa de vida melhor? Espero que sim, né? Quais são as suas metas e objetivos de vida? É muito importante você saber quais são as suas metas e os seus objetivos de vida. É muito importante você saber qual é a sua missão e a sua visão nesse mundo. Porque senão você vai ficar igual aquela música, né? Vida leva eu. Então, para onde o vento tocar, você está indo. Não é bacana. Você precisa realmente acreditar em si. Você precisa ter fé, não é, em Deus, fé em você, fé no amanhã melhor. Fé que você realmente vai, não planejar os seus objetivos de vida e alcançar as suas metas. Tudo isso é fé, tá? Você tem utilizado a fé como estratégia de enfrentamento para lidar com as situações estressoras? Então, muito bacana você pensar em tudo isso, ok? Vamos lá. Estratégia de fé diante de situações inusitadas. A fé, espiritualidade e religiosidade são ferramentas potenciais, conforme estamos falando desde o início da aula, para o autocuidado, enfrentamento e resiliência, em especial durante momentos que causam estresse, que causam dor, que causam insegurança e medo. É o que a gente tem vivenciado nesses dias, né? A seguir, mostrarei para vocês 20 estratégias de fé que nos ajudará a viver melhor diante de situações estressoras. Lembrando bem, né, que fé não é só fé em Deus, é fé na vida, é fé nos amigos, é fé em si mesmo, é fé no trabalho. Então vamos ver aí quais são as estratégias. Estratégia de número 1 é o que as pessoas têm utilizado muito: orações e preces. Que tal, nesse momento eu convido vocês a visualizar os problemas que vocês estão enfrentando e focar nas possíveis soluções, tá? Que tal orar? Que tal rezar? Que tal falar com Deus, não é? Então, para Rodrigues, orações e preces são formas de promover uma aproximação com o sagrado, não é? De proporcionar gratidão, bem-estar e força. São fontes que auxiliam na resiliência do indivíduo e no enfrentamento de questões complexas que geram sofrimento, pois propiciam força, aceitação e sentimentos positivos, não é? Então, para quem acredita, para quem tem fé, oração e preces têm um poder milagroso, ok? Estratégia 2, aceitação do que não podemos mudar. Pessoal, se você conseguir, não é, ter fé no amanhã melhor e aceitar o que você não pode mudar, você vai ver que você terá muito mais qualidade de vida, não é? Primeira coisa que você tem que pensar é assim: eu não posso agir por impulso. Então vamos pensar antes de agir? Precisamos ter fé para aceitar aquilo que não podemos mudar e ao mesmo tempo ter proatividade para mudar aquilo que podemos. E precisamos saber diferenciar essas duas coisas, ok? As dimensões religiosas e espirituais são consideradas fatores de proteção, força e bem-estar que influenciam a resiliência do indivíduo, não é? Pois auxiliam na busca de estratégias de enfrentamento.
sentido da vida, compreensão e aceitação do cotidiano. Eu vou dar um grande exemplo para vocês aqui de que a gente está vivenciando, não é? Para você que perdeu um ente querido para a Covid-19, por exemplo, ou um colega de trabalho, um amigo, tem como a gente trazer essa pessoa de volta? Infelizmente não. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos acreditar num amanhã melhor. Nós podemos acreditar que essa vida nossa aqui é apenas uma passagem, que aqui é uma escola, não é? Que um dia nós voltaremos para casa, que essa pessoa que você perdeu está no andar de cima, não é? Para quem acredita em Deus, não é verdade? Então, o que a gente pode fazer? Nós poderemos apoiar a família, não é verdade? Nós podemos descobrir estratégias de coping para lidar com essa situação. Vamos dar um outro exemplo? Eu tenho vários pacientes no consultório, não é? Que descobrem, por exemplo, que estão diabéticos, tem muito isso, que descobre que não tinha pressão alta e agora tem, que descobre que depois que teve a Covid, nunca teve problema de tireoide, agora está com hipotireoidismo, que é uma doença que não tem cura, mas dá para ser controlada. Então, vamos aceitar, não é? Que tem coisas que não podemos mudar, mas podemos controlar. Eu tive a Covid e depois da Covid, não é? Eu fiquei com algumas sequelas. Estou dando um exemplo de mim para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Então, eu passei a ter problema de tireoide, eu tenho agora hipotireoidismo. No início, eu fiquei magoada, eu assustei, eu fiquei com medo? Claro que eu fiquei. Nós psicólogos também, não é? Nós somos pessoas que correm sangue na veia. Então, tem momentos que nós ficamos ansiosos, um pouco depressivos? Claro que sim. Nós somos pessoas humanas como todo mundo. Mas aí eu usei estratégia 2. Espera um pouquinho. A minha endocrinologista disse que isso não tem cura. Tá, então vamos aprender a conviver com isso. Ela me disse o seguinte: você vai tomar um remedinho para o resto da sua vida, né? O remedinho vai ser seu amiguinho. Então eu olho para o remedinho e falo: vem cá, amiguinho, vamos conversar. Eu passei a ser amiga do meu remédio, infelizmente eu vou ter que aceitar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, aceite aquilo que você não pode mudar. E aquilo que pode mudar, então vamos mudar. Vamos ter ação para mudar, certo? Estratégia 3. Pessoal, vamos ter fé na vida. Olha bem, o fato de estarmos vivos, respirando, tá bom demais. O resto a gente corre atrás. Eu vejo pessoas reclamando. Para de reclamar, criatura. Você está viva, você está respirando, vamos lá, a vida que segue, não é? Então, que tal sentir, pensar e agir em uma única direção? Você está viva, com saúde, respirando, então vamos conquistando os nossos objetivos aos poucos, tá? O que você acha de focar a partir de hoje na vida, na saúde, né? Em momentos bacanas, fé na vida, fé no amanhã, tá certo? Isso vai te ajudar muito. Estratégia de número 4, tenha confiança nos profissionais da saúde. Meu Deus do céu, quero dar um exemplo para vocês aqui. Infelizmente, chegaram pessoas no meu consultório dizendo o seguinte: doutora, eu não vou vacinar, porque essa vacina contra a Covid-19 é a marca da besta. Pensa, é a marca da besta, se eu vacinar eu não vou para o céu. Olha só. A que ponto chegamos, gente? Nós precisamos acreditar na ciência, nós precisamos acreditar nos profissionais da saúde, nos cientistas, não é? Então, para você que acredita em Deus, saiba que Deus deixou os cientistas, os profissionais da saúde, para nos ajudar, para ajudá-lo também, tá? Então, pelo amor de Deus, vacina. Agora outras pessoas falando: eu só vacino se for a última, né? Aquela que é só uma dose. Gente, qual que é a melhor vacina que existe? Aquela que vai no braço. Pelo amor de Deus, pode ser qualquer uma. Todas são ótimas, todas são aprovadas pela Anvisa, criatura. Lembre-se, a melhor vacina, é aquela que vai no braço e não tem nada a ver com marca da besta, não. Você pode vacinar que você vai para o céu, sim senhor, sim senhora. Vacina, por favor, ajuda a humanidade. Vacina, criatura, tá bom?
Eu costumo brincar com vocês, mas eu estou falando de algo muito sério, tá? Se você não consegue resolver o problema sozinho ou sozinha, procure então ajuda especializada com psicólogos, com psiquiatras, se for problema de saúde mental, não é? E também converse com Deus. Deus deixou os profissionais da saúde, conforme eu acabei de falar, para ajudá-los, tá? Então vamos ter fé na ciência, e uma das coisas que eu quero provar no meu doutorado é que fé e ciência têm que andar juntos, ok? Vamos lá. Estratégia 5, tenha fé na sua família. Olhe para a direita, olhe para a esquerda quando você estiver na sua casa e pensa, gente, olha quem está aqui do meu lado, meu pai, minha mãe, olha daqui meus filhos, não é? Olha aqui quem está aqui olhando para mim, meu esposo, minha esposa, não é verdade? Família, gente, é um dos maiores bens que nós temos. Então, busque apoio na sua família. O positivo relacionamento familiar dá sentido à vida, preenche o vazio existencial, reduz a sensação de solidão. Já tem estudos que comprovam isso, tá? O bom convívio familiar nos sustenta nas adversidades, enfrentamentos e situações difíceis. Vocês podem ter certeza que se você tiver uma boa base familiar, você vai trabalhar melhor, você vai conviver melhor com seus amigos. Agora pensa se dentro da sua casa é só briga e confusão. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai render no seu trabalho, vai acontecer que você não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas lá fora. Então, tenha fé na sua família, busque uma harmonia familiar, ok? Dê credibilidade aos seus amigos verdadeiros. Gente, estou vendo várias pessoas falando assim, eu não acredito mais em nada nem em ninguém. Não acredito em mim, não acredito em Deus, não acredito no amanhã melhor, não acredito nos meus amigos. E aí? Como é que você vai viver? Como é que você vai ter uma qualidade de vida? Você não vai viver, você vai vegetar. Então, é importante acreditar nos seus amigos verdadeiros, tá? Busque apoio nos seus amigos. Acolher e ser acolhido pelos amigos nos ajuda a enfrentar as adversidades da vida. Tenha confiança nos seus verdadeiros amigos. Eu, particularmente, coloquei na minha agenda, toda semana eu saio com uma amiga ou um amigo para tomar um cafezinho, não é? Para comer aquele pão de queijo, para sorrir, para chorar, para rir, para brincar. Gente, isso faz parte da vida, tá? Isso faz parte da vida. Quanto é bom sorrir com os nossos amigos, com as nossas amigas, é bom demais, tá? Faça isso mais vezes. Tenha fé em si mesmo. Veja bem, todas as coisas devem acontecer de dentro para fora. Se você não tem fé em si mesmo, alguém vai ter? Não vai. Se você não sabe quem é você, se você não se ama, tem como amar alguém? Não tem, tá? Então, é muito importante você ter fé em si mesmo, ok? Então, vamos lá. Estratégia 8. Tenha fé em Deus. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Então, estudos revelam que a fé é vista como um recurso de suporte e resiliência muito utilizada no enfrentamento dos momentos difíceis, tá certo? Então, converse com Deus. E você pode falar com Deus da maneira como você fala com o seu melhor amigo, porque, na verdade, Deus é o seu melhor amigo. Converse com Ele, peça para Ele, mas lembre-se não só de pedir, mas também de agradecer, ok? Estratégia 9. Acredite na força do pensamento positivo. Eu acredito e cada vez acredito mais que o mundo ele é feito de energia, não é? Eu sou reikiana, eu sou mestre em reiki. Então, o que o reiki prega? Que o mundo ele deve ser cercado de amor, porque o mundo ele é pura energia. Então, você pode ter certeza que quando você quer alguma coisa, com toda a força, com toda a fé, com todo o pensamento positivo, todo o universo conspira ao seu favor. Quando você tem pensamento positivo, você atrai coisas boas para a sua vida. Então, já existem estudos aí, comprovando
que o pensamento positivo, ele é muito bacana. Olha lá, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Veja bem, a neurocientista Carla, não é? Tiepo, professora da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, uma pessoa que eu sou super fã, ela estudou a fundo essa questão do pensamento positivo. Gente, ela é uma médica, ela é uma neurocientista. O estudo dela é baseado em dados comprovados cientificamente. Então, olha como ela explica esse fenômeno. Ela explica que o pensamento positivo começa a trazer mudanças a depender do sentimento que ele provoca. Então, como é que ela explica isso? Essas reações geram determinadas construções químicas no nosso cérebro, como liberação de hormônios, manipulação de neurotransmissores, que produzirão efeitos fisiológicos ligados ao sistema endócrino e que, por isso mesmo, são poderosos no ponto de vista da minha qualidade de vida, tá? Daquilo que eu estou usufruindo, esclarece essa neurocientista. Essa neurocientista, ela explica para nós que o pensamento positivo, se for usado de forma correta, não é? Conseguimos encontrar uma dinâmica mental que, em vez de nos empurrar para o pessimismo, consegue nos levar para um lugar de oportunidade, certo? Então, veja bem, eu não estou inventando isso. Eu estou falando para vocês algo que já é estudado há algum tempo. E olha lá, por médicos, por cientistas, por neurocientistas e por vários, outros estudiosos aí. Então, acredite na força do pensamento positivo. Estratégia número 10, acredite nos benefícios da atividade física. Então, eu não vou ler agora, não é porque o nosso tempo está se esgotando, mas aí você terá depois essa aula gravada e você vai ver que esse Aparício aí, um estudioso, ele estudou a fundo e provou os benefícios psicossociais da prática de exercícios físicos. Martinez também constatou que se você praticar uma atividade física de maneira regular, você vai ter um aumento na autoconfiança, uma sensação de bem-estar, uma melhora da imunidade, olha bem, e o funcionamento intelectual e um maior equilíbrio emocional. Então eu volto a dizer para vocês que o ser humano, ele é um ser holístico, ele é um ser total. Nós somos dotados de quê mesmo? Mente, corpo e espírito, tá? Então é preciso cuidar também do nosso corpo, tá? Tenha fé, acredite nos benefícios também da atividade física. Acredite nos benefícios de uma alimentação saudável. Se você não sabe bem o que é uma alimentação saudável, procure, uma nutricionista. Ela vai te explicar direitinho, de acordo, com seus exames médicos, o que você pode ou não ingerir, tá certo? E a Organização Mundial de Saúde, ela fala muito bem disso e diz que quem se alimenta de maneira incorreta tem uma maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas como diabetes tipo 2, a obesidade e doenças cardiovasculares. Eu tenho certeza que você quer viver mais e ter mais qualidade de vida, não é? Então, acredite nos benefícios de uma alimentação saudável. 12. Acredite nos benefícios de uma meditação diária. Pessoal, o nosso cérebro é muito parecido com o computador. Imagine se eu tenho um notebook de 32 GB. Eu vou querer colocar 64 GB de memória, eu vou querer colocar muito mais coisa do que ele comporta. O que será que vai acontecer? Ele vai travar, não é? A nossa mente é a mesma coisa. Se você conseguir colocar 1 milhão de coisas aqui, a sua mente vai fundir. Não é? Você vai começar a ter estresse, você vai começar a esquecer onde deixou a chave do carro, onde deixou o carro, onde deixou a sua bicicleta. Você está na sala, vai na cozinha, chega na cozinha, meu Deus do céu, o que eu vim fazer na cozinha? Não, aproveitar e beber água, Vim beber uma água. Mas você pode chegar na cozinha e esquecer, vai ter que voltar na sala e verificar, meu Deus, o que eu fui fazer na cozinha? Eu fui lá beber água. Cuidado, tá? Então é muito importante você tirar aí
15 minutos, meia hora do seu dia para ficar só você e Deus, só você e espiritualidade, não é? Só você com você mesmo. Colocar umas músicas aí, Enya, músicas de fundo aí de cachoeiras, rios, pássaros, tá? E acalmar a sua mente. Você dá um del, não é? Esquece os problemas, esquece tudo, que seja por 15 minutos, que seja por meia hora, que você vai voltar muito melhor para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. E isso não sou eu quem estou dizendo. Olha o que está dizendo ali. A Organização Mundial de Saúde reconhece a meditação como um método para prevenir doenças. Além disso, essa prática auxilia na melhora da criatividade, diminuição da ansiedade e do estresse e estabelece uma conexão espiritual. Tem muitos e muitos estudiosos, não é, que estão, não é, aí dia e noite trabalhando nessa questão para comprovar isso, certo? Estratégia 13. Acredite nos benefícios do sono. Nós já sabemos que precisamos dormir uma quantidade aí de 8 horas, não é? Mas tem que ser com qualidade. Não adianta você dormir 8 horas acordando, não é, tendo pesadelos. Então, se você não está dormindo bem, procure um profissional especialista no sono, ok? Vamos aí ter fé e acreditar nos benefícios do sono também. Tenha fé no seu trabalho. Pessoal, o dia que você descobrir o que você ama fazer, você nunca mais terá que trabalhar. O meu trabalho, para mim, é um lazer. Por exemplo, eu estou nesse momento trabalhando, ministrando essa aula para vocês com o maior amor no coração. Eu amo fazer isso. Então, isso para mim não é trabalho, isso para mim é um lazer. Entendeu? Então, não faça o que você gosta, faça o que você ama, que você vai ver que nunca mais vai precisar trabalhar. Tenha fé no seu trabalho. Estratégia 15. Tenha fé no poder da gratidão. Então, a partir de hoje, vamos aprender a reclamar menos e agradecer mais, tá? Olha só, esse Robert, PhD em psicologia, ele escreveu um livro extremamente bacana que eu recomendo para todos vocês. Chama Agradeça e Seja Feliz, tá? Nesse livro, ele vai falar sobre os efeitos da gratidão na vida das pessoas, tá? E ele fala que as pessoas que agradecem, elas são pessoas mais felizes. Elas são pessoas que, além de estar feliz, ela consegue, não é, influenciar na felicidade das outras pessoas. Nós sabemos que ninguém motiva ninguém, que a motivação é algo interno, é de dentro para fora. Mas você pode auxiliar na motivação de alguém? Pode. Você pode auxiliar na felicidade de alguém? Claro que pode, não é? Então vamos tentar ser pessoas mais gratas, ok? Estratégia 16. Acredite no poder da resiliência. O que é resiliência? Resiliência, traduzindo para um português bem claro, né? É você resolver todos os seus problemas hoje, chegar à noite e pensar, poxa vida, hoje eu resolvi 3 coisas importantes. Levantar amanhã e ter força para resolver mais 10 se for necessário, né? Então, resiliência é frequentemente referida por processos que explicam a superação de crises e adversidades em indivíduos, não é? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje? Pense com carinho no que eu vou falar agora. Mesmo diante da maior dor, mesmo diante da maior perda, procure um aprendizado e uma evolução. Lembre-se que a sua vida segue, então você precisa ser uma pessoa resiliente, ok? 17. Tenha fé em dias melhores. Lembre-se que a vida é muito curta e que Deus nos criou para sermos cada dia mais felizes. Acredite no poder do perdão. Eu sempre falo isso para vocês. Quem não perdoa, dorme com o inimigo, acorda com o inimigo, janta com o inimigo. Às vezes o inimigo, criatura, nem lembra que você existe e você está ali remoendo aquela mágoa, né? Não dá, tá? Então, de acordo com o Dalber, quem não perdoa limita as suas possibilidades de amar. Então, vamos aprender
né? Vamos desenvolver a arte do perdão. Tenha fé, acredite no poder do perdão e você vai ser muito mais feliz do que você já é. Acredite no poder do lazer. E não sou eu que estou dizendo não, olha só. Reserve tempo para o lazer, não é? O lazer é uma temática que vem sendo estudada cientificamente desde o século XIX, sob perspectivas diferentes, a saber, perspectivas sociológicas, econômicas, psicológicas, entre outros, tá? Tenha tempo para o lazer, não é? Com a sua família, com seus amigos, até no ambiente de trabalho, dá para ter uns minutinhos de lazer. E você vai ser muito mais feliz do que eu acredito que você já é, certo? E para finalizar com chaves de ouro, estratégia 20, acredite, tenha fé no poder do amor, no poder da conexão e respeito a todos os seres vivos. Você precisa respeitar não só o ser humano, mas todos os seres vivos, as plantas, os animais, não é? Você precisa ter uma conexão bacana com tudo que está à sua volta, com todos os seres vivos. Então, veja bem a nossa última dica aí. Busque se relacionar bem consigo, com os outros e com o mundo que o cerca. Tenha fé em si, tenha fé em Deus, tenha fé no mundo melhor, ok? Agradecida, não é? Gratidão, viu? Por vocês passarem aí esses 50 minutos comigo, tá? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Está aí, faça um bom dia, porque se você acordou, abriu os olhos, não é? É Deus te falando, eu fiz minha parte, agora é com você. Então faça um bom dia, tenha aí os meus dados, qualquer dúvida, não é? Querem compartilhar alguma coisa bacana comigo? Deixa aí no meu WhatsApp. Liga para mim, não é? Ou fale comigo por e-mail. Um beijo grande no coração de vocês. Gratidão.